Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada do projeto ENAC Turbo. Eu sou o apresentador 1 e eu sou o apresentador 2. E hoje vamos mergulhar em um tema que é simplesmente crucial para a sua prova. Este episódio é baseado no caderno de estudos de número 15, elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. O tema? Emolumentos. Pode parecer um detalhe técnico, mas acreditem, entender a verdadeira natureza jurídica dos emolumentos é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Vamos começar com uma pergunta que vai mudar a forma como vocês enxergam a ida a um cartório. Exato. Vamos começar com uma provocação que, na verdade, é o centro de toda essa discussão. Pense bem, e se aquele valor que a gente paga no cartório, o famoso emolumento, não for só um precinho pelo serviço? E se a natureza jurídica dele for algo muito, mas muito maior e mais complexo do que a maioria das pessoas imagina? É uma pergunta que parece simples, mas a resposta, pessoal, muda absolutamente tudo em termos de regime jurídico. E é isso que a gente vai desvendar agora. E aqui a gente já entra de sola no primeiro ponto, que é a grande revelação do nosso estudo de hoje. Vamos tirar o véu e mostrar qual é a verdadeira natureza jurídica da remuneração pelos serviços de notas e de registro. Preparem-se, porque essa revelação traz consequências gigantescas, tanto para os delegatários quanto para o próprio Estado. É um efeito dominó que a gente precisa entender passo a passo. Ok, vamos começar pelo básico do básico, a fundação de tudo. Como o professor Lessa sempre reforça, a gente precisa partir do artigo 236 da Constituição Federal. É lá que está dito que a atividade notarial e de registro, embora exercida em caráter privado, é uma delegação do poder público. Isso mesmo. E a forma de pagamento por esse serviço público delegado são os emolumentos. Até aqui tudo parece bem simples, né? Parece ser só o nome técnico para o pagamento de um serviço. Mas é aí que a história começa a ficar interessante. E agora o pulo do gato. O ponto crucial que a FGV adora explorar. O Supremo Tribunal Federal, de forma pacífica, unânime, sem margem para discussão, decidiu lá na ação direta de inconstitucionalidade 1338 que os emolumentos têm natureza jurídica de tributo. Exatamente. Não é preço, não é tarifa, é tributo. E mais, o STF especificou, é um tributo da espécie taxa. É uma taxa cobrada pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível. Quando você entende isso, um mundo de regras se abre. E que mundo é esse? Se os emolumentos são tributos, eles não podem ser criados ou alterados de qualquer jeito. Eles entram no rígido sistema tributário nacional. Eu gosto de dizer que eles passam a usar o que a gente pode chamar de algemas constitucionais. Boa analogia! São regras, são amarras que limitam o poder de tributar do Estado. Não dá para um governante acordar de manhã e decidir aumentar o valor por um simples decreto. Por exemplo, vamos ver na prática como essas algemas funcionam. E essas algemas se manifestam principalmente em dois princípios que são sagrados no direito tributário. O primeiro é o da legalidade estrita. Em bom português, qualquer criação ou aumento real de tributo só pode ser feito por lei, não pode ser por um ato administrativo como um provimento da corregedoria. E o segundo princípio, que sempre cai em prova, é o da anterioridade, que se desdobra em dois. Anterioridade anual, uma lei que aumenta um tributo só pode valer no ano seguinte à sua publicação. E a 90ª ou noventena, além de esperar o ano virar, tem que esperar no mínimo 90 dias da publicação da lei. É uma dupla trava de segurança para o contribuinte. E essa tabela que está na tela resume perfeitamente uma pegadinha clássica de prova. Imagine o seguinte cenário. O Tribunal de Justiça, querendo fomentar a economia, baixa um provimento dando 20% de desconto nos emolumentos de registro de imóveis. Pode fazer isso? A resposta é um sonoro e retumbante não, de forma alguma. Desconto e isenção, tudo isso é matéria de lei em sentido estrito, por causa do princípio da legalidade. Um ato administrativo não tem força para isso. Exato. E para aumentar, o TJ pode propor um aumento? Pode, mas ele precisa enviar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Se a lei for aprovada e sancionada, aí sim o aumento é válido, mas só depois de respeitar a anterioridade anual e a 90ª. Muita atenção nesse detalhe, pessoal. Certo, então já estabelecemos a base. Emolumento é tributo da espécie taxa e, por isso, se submete às regras constitucionais tributárias. Mas, existe uma lei federal que organiza essa bagunça toda? Com certeza. É aí que entra a Lei Federal número 10.169, do ano 2000. Ela é como se fosse um manual de instruções geral, que estabelece as normas gerais para a fixação de emolumentos em todo o Brasil. Vamos ver como ela estrutura essa competência? E a arquitetura que a lei criou é bem inteligente. É um sistema de 2 níveis. No nível de cima, a gente tem a União,
que através da Lei 10.169 define as regras gerais. Ela cria o esqueleto da coisa. Isso. E no nível de baixo, nós temos os estados e o Distrito Federal. É competência deles, por meio de lei estadual ou distrital, preencher esse esqueleto. Ou seja, define os valores exatos, o quantum que vai constar na tabela de emolumentos de cada local. A União dá a regra do jogo, mas quem define o placar é o Estado. E aqui, pessoal, atenção máxima! Essa é talvez a armadilha mais perigosa que a FGV pode preparar sobre esse tema. Existe uma diferença brutal entre uma simples atualização monetária e um aumento real. Perfeito. Cenário A. A inflação do último ano foi de 5%. O Corregedor-Geral de Justiça pode, por meio de um provimento, simplesmente atualizar a tabela em 5% para recompor o poder de compra? Sim, pode. Isso não é aumento, é só correção. E o efeito é imediato, não precisa esperar nada. Agora, o cenário B. Além de corrigir a inflação, o Estado quer dar um aumento real de 2% nos valores. Aí, meu amigo, o caminho é outro, é muito mais longo. O Tribunal de Justiça precisa propor um projeto de lei que vai para a Assembleia Legislativa, precisa ser aprovado, sancionado pelo governador e, claro, depois de tudo isso, ainda tem que respeitar as anterioridades. Não confundam correção com aumento. Ok, a teoria está bem sólida. Já entendemos a natureza, os princípios e como os valores são fixados. Agora, vamos descer para o balcão do cartório. Vamos falar das regras práticas, do dia a dia, o que pode e o que não pode ser feito. É a hora de ver como toda essa teoria impacta a vida do usuário do serviço e, claro, as obrigações do delegatário. São os limites, as proibições e a questão da gratuidade. Um ponto que sempre gera dúvida, a cobrança pode ser um percentual sobre o valor do negócio? É a chamada cobrança ad valorem. A resposta é: depende. Para atos que têm conteúdo financeiro, como a compra e venda de um imóvel, sim, a cobrança pode ser ad valorem. Pode, mas, e esse é um mas gigante, a lei estadual é obrigada a estabelecer um valor máximo, um teto de cobrança. Isso é tão importante que virou até súmula do STF, a de número 667. É uma proteção para que o valor não se torne confiscatório em negócios de valores muito altos. Exato. E para os atos sem conteúdo financeiro? Por exemplo, averbar o casamento na matrícula de um imóvel. Nesse caso, a Lei 10.169 é categórica. É proibido cobrar com base em percentual. A cobrança tem que ser por um valor fixo, pré-estabelecido na tabela. E vamos a outra situação prática. Chega um cliente muito importante, uma grande empresa, e pede um descontinho. O delegatário pode dar? A resposta está aí, no artigo 191 do Código Nacional de Normas do CNJ. É expressamente vedado. Não pode de jeito nenhum. Como o professor Lessa sempre frisa, por ser um tributo, o valor dos emolumentos é indisponível para o delegatário. Ele não é o dono daquele dinheiro, ele é um agente do Estado responsável por arrecadá-lo. Dar desconto não é uma gentileza, é uma infração disciplinar grave. Ok, mas e os atos que são de graça para a população, como o registro de nascimento e o de óbito? Se o cidadão não paga e o delegatário não pode dar desconto, quer dizer que ele trabalha de graça nesses casos? Não, de forma alguma. O sistema é muito engenhoso. O cidadão de fato não paga nada por esses atos essenciais. Mas o titular da serventia não fica no prejuízo. Ele é ressarcido, ele é compensado por um fundo estadual de compensação. E de onde vem o dinheiro desse fundo? De todos nós, de certa forma. Esse fundo é abastecido por uma pequena porcentagem cobrada em todos os outros atos pagos, em todos os cartórios do Estado. É um sistema solidário que garante tanto a gratuidade para o cidadão quanto a remuneração para o delegatário. Muito bem. Agora que a gente construiu toda a base teórica, vamos entrar no modo revisão turbo para a prova. Vamos analisar juntos alguns cenários práticos, bem no estilo que a FGV adora cobrar, para testar se todos esses conceitos ficaram bem amarrados. É a hora da verdade. Foco máximo aqui, porque o que vamos discutir agora pode ser exatamente a sua questão no dia do concurso. Vamos lá. Primeiro cenário, super comum no mundo real. Uma construtora gigante vai registrar um novo empreendimento. São centenas de matrículas. O diretor chega no cartório e fala: olha o volume que eu estou trazendo, me dá um desconto aí de 15%. A proposta parece tentadora, né? O que o delegatário deve fazer? Essa é a típica questão que testa se o candidato entende a natureza do emolumento. Ele vai pensar no lado comercial, na fidelização do cliente, ou vai pensar como um aplicador da lei? E a resposta para gabaritar é uma só. Absolutamente não. De jeito nenhum. Conceder esse desconto viola frontalmente o artigo 191 do Código de Normas do CNJ, que a gente acabou de ver. É isso. Lembrem-se sempre, emolumento é tributo,
Não é preço de prateleira de supermercado. Não existe espaço para negociação comercial para desconto de volume. Aceitar essa proposta seria uma infração disciplinar gravíssima, que poderia até levar à perda da delegação. Segundo cenário, e esse é um alerta jurisprudencial e legal quentíssimo, uma pessoa entra na justiça, consegue o benefício da justiça gratuita e ganha o processo. A sentença determina, por exemplo, que o imóvel seja transferido para o nome dela. A pergunta é, essa gratuidade que ela teve no processo judicial vale também para os atos de cartório necessários para cumprir essa decisão? Ótima questão, porque envolve a comunicação entre o sistema judicial e o extrajudicial. Será que o benefício pula o muro do fórum e chega até o balcão do cartório? E a resposta é sim. A gratuidade se estende automaticamente. E isso é uma mudança super importante que veio com o Código de Processo Civil de 2015. O artigo 98, parágrafo 1º, inciso 9, é explícito. Ele diz claramente que a gratuidade da justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de atos necessários à efetivação da decisão judicial. Ou seja, a proteção ao acesso à justiça é completa, do início do processo até o seu cumprimento prático no cartório. E, para a gente fechar nosso raciocínio, uma reflexão que amarra tudo que a gente discutiu. Se o emolumento é um tributo, se o delegatário é um agente arrecadador, qual é a verdadeira lealdade dele? Ele está ali para servir o cliente, que está pagando pelo serviço, ou para servir ao Estado, garantindo a correta arrecadação e aplicação da lei? É uma pergunta profunda, que mostra a posição única e complexa que o notário registrador ocupa no nosso sistema jurídico. Ele é um profissional do direito que atua de forma imparcial, mas também um particular em colaboração com o poder público, com deveres fiscais bem definidos. Entender essa dualidade é entender a essência da atividade. E com essa reflexão a gente encerra mais esta análise. Todo este conteúdo foi produzido a partir do material do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se este conteúdo te ajudou nos estudos, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Deixem nos comentários também se há algum tema específico que vocês gostariam de ver por aqui. É isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima!